Olá, bem-vindos ao Estúdio IP News. Nosso tema de hoje é o papel da colaboração na transformação digital dos negócios. As empresas vivem atualmente processos de grande impacto nas suas operações. A transformação digital, que é um fenômeno global, e aqui no Brasil a reforma trabalhista, que vai permitir flexibilização nas relações entre empresas e trabalhadores. Nesses dois processos de mudança, a tecnologia exerce um papel fundamental. Para entender essas mudanças, nós convidamos os especialistas em sistemas de colaboração. Carlos Castro, da Unify, Daniela Wajman, da Voitel, Miguel Muniz, da Cisco e Nuno Ribas, da Alcatel-Lucent. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. As empresas estão se preparando para a transformação digital sob a ótica do consumo. Como este processo deve ocorrer internamente pensando na força de trabalho? Nesse momento, a gente está vivendo uma transformação digital. E isso está transformando como as pessoas se interagem, como as pessoas buscam as suas necessidades, como as pessoas se realizam no mundo. E aí isso tem um papel fundamental também na forma como as empresas, corporativamente, elas se relacionam e elas trabalham. Se a gente olhar o contexto de alguns anos atrás, a gente vai ver que as empresas eram muito mais competitivas. E o advento das redes sociais possibilitou um novo modus operandi, que é o da colaboração. E isso, de certa forma, ela está também transformando os ambientes de trabalho. Os ambientes de trabalho estão sendo transformados, tanto fisicamente como virtualmente. Então, se a gente olha, por exemplo, uma sala de reunião tradicional, como era há 10 anos atrás, elas eram gigantescas para 12 pessoas. Quando a gente olha a forma como as pessoas trabalham, elas não estão mais nas suas mesas de trabalho todos os dias. E elas também, elas não ficam mais confinadas 12 pessoas, 13 pessoas dentro de uma sala de reunião. Hoje a gente tem percebido uma demanda muito grande do nosso cliente, do nosso colaborador em integrar de alguma forma uma ferramenta que ele usa na vida pessoal, né, como um WhatsApp ou o antigo Skype, e ele quer isso no ambiente de trabalho e ele quer essa experiência que ele já tem de uso dessas ferramentas para usar no trabalho. Ele não quer dificuldade, ele quer facilidade, ele quer uma experiência positiva. Então, ele está, na verdade, reproduzindo o comportamento dele de redes sociais que ele tem no ambiente pessoal, no ambiente de trabalho. Então, os novos profissionais vêm ajudando nessa transição. Eles vêm com novas demandas, como a Daniela bem colocou, e as empresas elas precisam estar prontas a disponibilizar isso para os seus novos funcionários. E as empresas precisam se adaptar. Concordo plenamente com o Miguel, ou seja, o ambiente competitivo ele existe, mas o ambiente colaborativo está tomando cada vez mais espaço. Eu acho que aquele papel do B2B, B2C, cada vez mais é colaborativo e não uma simples relação de compra e venda entre as empresas. Isso ajuda também com que as empresas refaçam o seu modelo de negócio. Então, o modelo de negócio, eu não acho que ele esteja mudando, eu acho que ele já mudou. O modelo de negócio por demanda, o modelo de negócio onde a solução agregue ao core business das empresas é fundamental. Então, acho que é um conjunto de fatores pelos quais, ou aos quais a gente precisa estar atento para poder levar essas soluções, para poder entender as demandas dos clientes. Nós fizemos dentro da Unify vários estudos e desse impacto, geracional, especialmente a geração Y, que vai, segundo as nossas perspectivas, chegar a 70% da força de trabalho aí em 2020. Hoje, falando de Brasil, já é mais ou menos ali 50%, 55% da força de trabalho. E essa geração Y, ela é uma geração que ela é nativa na digital, ou seja, já nasceu, internet para ela como água e luz para as gerações anteriores. Então, isso faz com que, realmente, tudo que já foi dito aqui, impacta a forma de se trabalhar. Então, a maneira como as pessoas trabalham hoje já é diferente pelo impacto dessa digitalização. A gente vê que o trabalho ele é remoto, ele é feito em equipes virtuais, então já não tem mais aquele limite da geografia e também de forma móvel. A gente falou das ferramentas que as corporações disponibilizam para a força de trabalho.
até num passado não muito distante, esses recursos se limitavam ao telefone e o computador. Hoje, a gente já percebeu aqui, pela colocação de vocês, que esses recursos se multiplicaram. Como é que a corporação, a empresa, precisa se munir, de que ferramentas ela precisa se equipar para atrair esse novo trabalhador? Quando a gente pensa em colaboração, a gente precisa pensar como uma jornada. A gente não pode mais pensar como telefonia ou como vídeo, com as ferramentas separadas. Ela tem que ser tratada como uma jornada que as empresas elas vão adotar a colaboração a partir da escolha do usuário. Isso também é muito importante, porque, como foi mencionado, a gente tem usuários que têm gerações distintas. Então, a gente vai ter um da geração anterior que ele tem uma capacidade de produção, de produzir, de trabalhar diferente de uma nova geração. E a gente não pode eliminar nenhuma das duas, porque a nova geração é um músculo, mas o cérebro está na geração mais antiga. É quem detém o conhecimento. E se você tira a possibilidade de uma das duas, a empresa fica meio capenga. Então, o ideal é que você ofereça ferramentas e o usuário determine qual é a melhor experiência para ele. Qual ferramenta ele vai utilizar. E é natural que vídeo esteja de forma pervasiva, que a capacidade de mensagem, a capacidade de mobilidade, tudo isso aconteça de forma natural dentro da empresa. Para que os usuários eles não precisem pensar, agora eu vou fazer uma videoconferência, agora eu vou trocar uma mensagem. As ferramentas elas vão estar permeando e o usuário vai utilizar a sua experiência de acordo com como ele quer produzir. A verticalização das soluções de cada uma dessas aplicações é fundamental. Conhecer o negócio, conhecer os objetivos fim, conhecer quais são os principais problemas que se enfrentam no dia a dia de cada uma das empresas, conhecer o expertise, conhecer o skill de cada colaborador das empresas é fundamental para que ela possa, sim, tirar o máximo proveito das ferramentas. Há companhias, por exemplo, onde nós chegamos, entendemos que o grande problema é comunicação. Mas que tipo de comunicação? Ou seja, é a voz? É o vídeo? É como o Miguel comentou, fazer o vídeo hoje é absolutamente natural. Eu não converso com a minha filha quando eu estou fora viajando, a minha filha nunca me fez uma ligação. Ela sempre me fez uma vídeo. É a tal da geração milênio, que pegando uma carona ali no que o Carlos falou, ali em 2025, 2030 vai estar no mercado e não vai existir mais telefone de mesa. Já não existe hoje. Mas conhecer o negócio, conhecer o core business das empresas, de cada uma das verticais, saúde, educação, hospitalidade, indústria, é fundamental para que a gente possa trazer a aplicabilidade de cada uma dessas ferramentas. Inevitavelmente, essa geração millennium, que está acostumada com os apps, ela quer trazer essa experiência, né, de utilizar essas ferramentas colaborativas para o ambiente de trabalho. Então, assim, o que as empresas têm que se preocupar é proporcionar, até para poder atrair estes jovens, né, proporcionar a eles a mesma experiência que eles têm com as ferramentas que eles já utilizam no dia a dia. Claro, né, preocupando-se com a questão de segurança. A gente sempre fala que a gente vê nesse movimento, a gente fala menos de comunicação, porque a comunicação pressupõe basicamente o telefone, voz, mas a gente fala de interação, né? Porque essa geração hoje, ela interage de diferentes maneiras. O Nuno estava comentando sobre a questão de vídeo, mas você vê, a comunicação por texto, ela acaba sendo muito utilizada por essa geração hoje em dia. Nós que trabalhamos com ferramentas de colaboração, a gente percebe que dependendo da necessidade de uso, é uma ferramenta. E às vezes dentro da mesma empresa você tem necessidades diferentes. Então, às vezes para uma área de treinamento, uma ferramenta como essa de streaming de vídeo, ela é bem mais adequada como ferramenta de colaboração. Mas para uma área de vendas, uma videoconferência, você precisa de repente fazer alguma coisa mais próxima, mais quente, uma videoconferência ela funciona melhor. Ou o mercado financeiro, a gente percebe o que é audioconferência. Então, conhecimento da vertical é extremamente importante. E principalmente das limitações de infraestrutura do cliente, porque também não adianta a gente chegar com uma solução que parece brilhante e, de repente, chega lá na ponta e não tem infraestrutura para isso. Pensando nessa questão de agregar valor, as empresas são sensibilizadas muito pela competitividade e pelo ganho de eficiência, produtividade.
Essas novas ferramentas, esse novo ambiente de trabalho, ele contribui para o ganho em uma dessas áreas ou em ambas? As empresas buscam essas ferramentas muito mais como uma redução de custo do que efetivamente agregar valor ao seu trabalho, ao seu core business. Então, a gente está num momento de aculturar ou de buscar suportar o mercado nesse aculturamento a novas ferramentas de trabalho. Nós somos responsáveis por isso. Nós não temos responsabilidade pura e simplesmente por desenvolver tecnologias, mas sim de levá-las da melhor maneira possível para o mercado, de uma maneira em que isso possa agregar na receita. É como eu falei, a Daniela ratificou, ou seja, a gente precisa pensar em ferramentas de colaboração que agreguem valor ao dia a dia dessas empresas, que agreguem valor a buscar novas receitas. Se você pensar, como a Daniela falou, no segmento financeiro, o segmento financeiro cada vez mais precisa o quê? Fidelizar o seu cliente e potencializar, monetizar cada vez mais o seu cliente. Como fazer isso com as ferramentas? Não é simplesmente uma videoconferência com o seu gerente de contas. Há outras maneiras de se fazer isso e nós temos responsabilidade nesse desenvolvimento. Então, buscar novas receitas, aculturar o mercado também é papel fundamental de players de comunicação nesse mercado. Eu acho que o ganho que as ferramentas de colaboração elas estão trazendo e impacta exatamente a cadeia, né, produtiva das empresas, passa por essa forma em como elas se estruturam. Porque hoje, numa arquitetura, né, distribuída, virtual e remota, você consegue ter profissionais com experiência, conhecimento, que não necessariamente tem que estar naquele mesmo local, né? Então, a ferramenta ela acaba aproximando essas diferentes necessidades, né, profissionais, de maneira que você consegue constituir uma equipe virtual que vai, ao final, impactar, em termos de resultado, num enorme ganho de produtividade. Vocês têm, né, Daniela, vários casos de treinamento à distância, por exemplo, usando recursos de vídeo? Sim, treinamento à distância, esse estúdio que a gente já fez de tudo que vocês puderem imaginar, né? Desde lançamento, usabilidade de tipo de tinta para pintar a parede, como estourar uma pipoca num ponto de venda no supermercado, como aplicar cor no cabelo num cabeleireiro. Então, são as mais variadas aplicações quando a gente está falando de treinamento à distância. Acho que o grande ganho, além, claro, da redução de custo, é a uniformidade de informação. Você, quando manda uma pessoa fazer um treinamento pessoalmente, em vários pontos, você tem grandes chances daquela mensagem ser diferente, entendida de forma diferente em cada lugar. Afinal, a pessoa ela não consegue reproduzir exatamente a mesma coisa o tempo inteiro. Então, nesse sentido, a gente tem um ganho importante. Além de treinamentos, palavras de presidente, a gente costuma trabalhar bastante. Então, o presidente... Não dá para hoje você pensar de parar uma empresa, botar todo mundo num refeitório para escutar durante 15 minutos, trazer gente de fora do Brasil, para escutar durante 15 minutos um discurso. Então, as pessoas podem fazer hoje sentadas da mesa dela. Ainda em relação ao ganho, né, do trabalho remoto, uma coisa que eu acho que a gente acaba falando um pouco menos é do ganho de qualidade de vida do funcionário que está fazendo o trabalho remoto. É claro que para a empresa é importante a redução de custo, o ganho de produtividade, mas para quem está em casa também tem que evitar de ficar 1h30 num trânsito, né, 1 hora ir e voltar, comer na rua, ficar longe da família, são itens que a gente vai ganhando e que realmente agrega valor dessa vez para a empresa na hora de captar um funcionário, um colaborador. Acaba sendo uma moeda de, eu posso fazer um trabalho remoto, eu posso estar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana trabalhando na minha casa, mais perto da minha família, tá? Que não é muito mensurável do ponto de vista financeiro, mas acaba sendo um diferencial na hora de contratar um colaborador que
que está aí sendo disputado no mercado. O recurso de vídeo, né, tem sido muito utilizado, videoconferência, e aí pensando em aumento de produtividade, só o fato de você não ter o deslocamento, como a Daniela mencionou, aeroportos, o trânsito nas grandes metrópoles, a videoconferência te beneficia de várias formas. Comenta um pouco de como vocês veem esse mercado. Tá. Antes, eu gostaria até de, um passo anterior, falar um pouco sobre a cultura, né? Que foi um pouco até mencionado aqui. O que é importante a gente levar em conta é que no processo de jornada de transformação para a colaboração, as empresas elas mudam totalmente a forma como operam no seu dia a dia e como as pessoas se relacionam. Isso tem um impacto grande na cultura da empresa. Então, para que essa jornada aconteça e ela seja bem sucedida, é necessário também que a empresa, né, o seu corpo diretivo, eles tenham essa visão de que as coisas vão mudar, de que as pessoas vão trabalhar de forma diferente, que as pessoas não vão estar mais na sua mesa quando você quiser ir lá procurar aquela pessoa, que a dinâmica totalmente muda, e essa dinâmica ela cria uma agilidade tal que ela atende às demandas do mercado muito mais rapidamente. Então, nesse processo de jornada de colaboração, né, muito mais importante do que você se preocupar sobre as ferramentas, quais as ferramentas vão ser utilizadas, como vão ser utilizadas, quando vão ser utilizadas, é que a empresa ela dê suporte para que aconteça, porque naturalmente as ferramentas vão ser utilizadas, porque as pessoas sabem como produzir, as pessoas sabem o que elas precisam fazer. E o grande objetivo hoje é você tornar o seu funcionário ele mais, vestindo mais a camisa da empresa. Que a força de trabalho ela esteja mais aderente aos objetivos de negócio e à missão da empresa. E se isso acontecer, as ferramentas elas vão estar permeando isso. E vídeo vai acontecer de uma forma natural, porque vídeo hoje ele é o novo ramal usualmente de telefonia. E as pessoas não precisam se preocupar se elas vão estar utilizando vídeo, se elas vão estar utilizando voz. A tecnologia por trás ela vai suportar isso. E eu sou da perspectiva que as pessoas não têm que se preocupar com que ferramenta eu vou utilizar, ou com que se eu vou utilizar vídeo nesse momento, se eu vou utilizar a voz. Elas têm que estar confortáveis para trabalhar, para produzir, para fazer aquilo. O ambiente de trabalho precisa ser uma coisa em que as pessoas tenham prazer de estar trabalhando. Porque no final do dia a ferramenta só vai estar suportando as pessoas realizarem o seu negócio e terem prazer de estar fazendo, de estarem ali todos os dias. Porque é isso que vai garantir que o Miguel vai estar produzindo da forma que a empresa espera. E que ele vai poder se relacionar com as pessoas onde quer que as pessoas estejam. Tá? Então, vídeo, ela está dentro desse contexto e vai acontecer naturalmente. A gente sabe que, como já foi comentado aqui algumas vezes, né, é natural, as pessoas hoje falam por vídeo, as pessoas conversam por vídeo, o vídeo traz uma perspectiva das pessoas estarem interagindo mais próximo, mesmo estando virtuais. Vocês mencionaram aí o ambiente de trabalho digital, o ambiente de trabalho virtual. O que é isso? Queria até aproveitar para complementar e já falar do ambiente de trabalho virtual, mas complementando, né, o que foi comentado sobre que as pessoas buscam qualidade de vida. Essa geração milênio, geração Y, ela realmente ela busca poder realizar, né, os seus projetos, mas com muito mais enfoque em qualidade de vida. E o que é interessante, uma pesquisa recente que a gente fez, a forma como as pessoas hoje escolhem, né, essa geração em particular, a empresa para trabalhar, a prioridade número 1 dessas pessoas, dessa geração, é flexibilidade. Né? Ou seja, isso acaba sendo um diferencial, né, no momento, né, de você atrair essas pessoas desta geração. Lembrando que 70% delas estarão nas empresas aí em 2020. Então, o ambiente de trabalho, ele precisa, para proporcionar essa flexibilidade, ele precisa ser totalmente digital. E o digital não é aquele conceito que a gente tinha de trabalhar de casa, né, o tal do home office. É a pessoa poder trabalhar a partir de qualquer lugar. Né? Então, a gente chama isso de profissional, né, do anywhere worker. A ferramenta, hoje, as ferramentas elas acabam possibilitando isso, né? Fazer com que o profissional ele tenha essa flexibilidade de, a partir de um café, em trânsito, ele poder, né, executar ali o seu trabalho, ter acesso a todas as informações da empresa, de maneira que o ambiente de trabalho agora pode acompanhá-lo.
É claro que tem um trade-off, né? Ao mesmo tempo que você tem flexibilidade, o outro lado é a pessoa acabar, né, podendo trabalhar além do, né, além do esperado. Então aí as empresas, isso também já foi comentado aqui, elas precisam criar políticas, né, que permitam ao mesmo tempo que você tem essa flexibilidade, que a pessoa cumpra determinada jornada. Então, ao invés da pessoa passar a trabalhar focada agora com horário de trabalho, ela passa a trabalhar por tarefas. E a própria legislação trabalhista que já foi revisada, né, em relação ao home office, já prevê isso. Então a gente percebe aqui e tem essa expectativa aqui no Brasil de que a partir do momento que a legislação ela passa a regular, né, o trabalho home office com foco, né, permitindo, né, as pessoas trabalharem com foco em atividade, a gente vê muito claramente, né, o mundo da colaboração realmente crescendo, né, a partir aí do próximo ano principalmente. Havia esse entrave regulatório, mas a gente vê agora que com isso, né, a nossa legislação ela passa a acompanhar, né, tudo isso que a gente está vendo de mudança tecnológica, mudança comportamental. E o ambiente de trabalho, quando a gente pensa nele, a sua própria transformação por si só, né, ela vai produzir também uma redução de custo. Porque quando você transforma o ambiente, as pessoas saem, né, de estar... Porque hoje ninguém mais trabalha 100% na sua mesa o dia todo. Né? E os ambientes hoje eles vão ser mais abertos, eles vão ser muito mais cooperativos. Uhum. Então, com isso, você consegue trazer, por exemplo, mais pessoas para o mesmo espaço físico. Então, muitas das vezes, a gente está pensando como a tecnologia ela vai trazer reduções dentro da perspectiva da própria tecnologia. Eu uso hoje uma tecnologia, vou utilizar outra, então vou reduzir custo. E às vezes a redução de custo ela vem de outros parâmetros, vem de outros lugares. Quando você consegue colocar mais pessoas dentro do mesmo espaço, o seu custo de patrimônio, o seu custo de real estate, ele já é reduzido. Uhum. E isso permite com que você possa fazer reinvestimentos, buscando sempre, como já foi comentado aqui, como que as minhas ferramentas vão estar aderentes ao meu negócio, como é que eles vão respeitar os meus processos de negócio, para que eu seja mais responsivo às necessidades e demandas do mercado. No final do dia, a gente tem alguns clientes que a gente vem trabalhando ao longo dos anos e fizemos algumas pesquisas com esses clientes em que trabalhar em qualquer lugar já representa para eles hoje 65% da sua força de trabalho. Então, o ambiente virtual eu posso executar as minhas tarefas, eu posso executar o meu trabalho do dia a dia, como bem comentado ali pelo Carlos, onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. Eu, nos últimos 6 meses, viajei pelo menos 4, sempre a trabalho. Ou no aeroporto, ou no hotel, ou dentro do escritório do meu cliente, ou até mesmo dentro do avião, em alguns casos, você pode executar as suas tarefas. Você pode fazer um projeto, você pode montar uma pauta de reunião, você pode montar os relatórios que você precisa apresentar para o seu time ou para o board. Enfim, você está conectado de qualquer maneira. Essas ferramentas precisam apoiar esse tipo de colaborador. Isso vale para qualquer atividade e qualquer segmento. Desde um médico, né, que pode fazer uma consulta virtual, né? Até um engenheiro que está desenvolvendo aí um projeto, como você mencionou, ou um profissional da área de suporte de máquinas de grande porte, que pode reportar problemas para a sua corporação e aí não ter o recurso de deslocamento. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro na área da saúde, o primeiro exemplo que você deu. Num cliente nosso, onde a gente tinha toda a infraestrutura de comunicação tradicional. E conversando com esse cliente, que é uma grande rede de hospitais, a grande dificuldade dele é que ele precisava ter os especialistas em determinados locais para determinadas tarefas. E na semana passada nós fomos fazer uma reunião de acompanhamento desse projeto e fomos testemunhas oculares. Isso nos deu bastante prazer, né? Essa é a parte boa. A gente tem que sentir prazer com o que a gente faz, de ver uma operação sendo realizada onde o especialista estava em outro continente, através de ferramentas de colaboração que permitiam ter um especialista não com o mesmo nível de conhecimento para aquela cirurgia naquele momento,
mas o especialista estava acompanhando isso de maneira remota, com todas as ferramentas necessárias para que isso pudesse ocorrer. Então, é um exemplo claro, real, hoje já efetivamente que se pode fazer uso e que se pode tirar proveito, não só tecnologicamente, não só em termos de custo. Vamos pensar do lado humano. Aquela pessoa que estava na mesa de cirurgia precisava de um especialista e aquilo a ajudou no que era necessário. Então, eu concordo com o termo do Miguel, nessa jornada ela é muito mais extensa do que simplesmente ferramentas de colaboração. Ela pode te conhecer o negócio, conhecer as necessidades, entender as aplicações, testar, porque muitas vezes essas ferramentas precisam ser adaptadas à realidade dos seus clientes. E lá no final a gente vai poder efetivamente pensar nos custos que foram reduzidos, nas receitas que foram trazidas e principalmente nas melhorias que são logradas, que a gente pode trazer para a pessoa lá no final. E muitas das vezes essa transformação ela acontece para dentro, mas ela também acontece para fora. Você pode flexibilizar muito bem para que o paciente ele tenha ferramentas e consiga entrar em contato, né, com aquele hospital, com aquele médico que ele precise, de uma forma muito mais simples e muito mais virtual. Então, o grande barato da colaboração hoje é permitir que as pessoas elas escolham como elas vão ter as suas experiências no seu dia a dia, né, na forma como elas se relacionam, independente se ela está se relacionando com a empresa ou se ela está se relacionando com um amigo. Né? Então, a tecnologia ela precisa ser vista dessa perspectiva, né? De colaborar para que o mundo tenha uma experiência mais bacana. A demanda por uma comunicação ágil, efetiva, ela é geral. Tá? Então, e realmente o ambiente de trabalho virtual agrega, né? traz essa velocidade, traz essa assertividade, traz a colaboração em multipontos, de forma imediata. Tá? Então, imagino você poder colaborar, você poder dividir uma opinião médica num momento de cirurgia com pessoas que estão do outro lado do mundo, quanto que isso não traz de benefício para a humanidade. Olhamos, por exemplo, o varejo, extrapolando um pouco aqui as questões de indústria, né? De verticais. A forma como as empresas se relacionam com seus clientes no varejo utiliza assim, realmente múltiplos canais. Né? Então, o cliente ele fala da marca numa rede social. Né? Ele quer entrar em contato com a empresa através, né, de mensagens. Então, assim, essa questão de múltiplos canais também leva, né, à necessidade da colaboração de ferramentas que permitam, né, acompanhar essa colaboração, que muitas vezes é entre os próprios clientes daquela empresa, né, daquela marca. Então, aí vem um outro conceito, que é o de omnichannel, que a gente vê muito claramente proporcionando, né, com que o segmento hoje mais digitalizado, que é o segmento de varejo, de fato consiga traduzir esse customer journey, né, essa experiência dos clientes em resultado, e a gente tem que falar disso, né, as empresas, o fim delas, obviamente, é um fim, né, que é gerar cada vez mais resultado, aumentar, né, seu faturamento. A tecnologia acaba contribuindo de forma direta na questão do omnichannel, né, nessa geração de resultado para as empresas. Né? Hoje é inadmissível, como usuário, como consumidora, que um atendimento via call center seja menos eficiente do que online. Para mim, é inacreditável que uma empresa consiga ser muito melhor online do que ela seja... E é o que acontece, E é o que acontece, né? Mas assim, deveria ser uma experiência única, porque a gente está falando da mesma empresa, das mesmas pessoas, dos mesmos processos. As empresas ainda precisam entender como equilibrar o seu relacionamento, né? Ou seja, quais são as mídias pelas quais o seu cliente quer chegar a você para que você dê o mesmo nível de experiência. Eu acho que esse é um excelente exemplo, né, que a Daniela trouxe para aquilo que a gente estava falando há poucos minutos atrás. As empresas de relacionamento direto, né, ou seja, o B2C, elas precisam harmonizar os seus canais de comunicação com os seus clientes. Isso ainda faz parte de um processo,
de amadurecimento do mercado, principalmente levando em conta o mercado brasileiro. Falando em tecnologia propriamente dita, você tem as centrais de atendimento que aí você ainda estão caminhando para um ambiente digital e você tem esse ambiente totalmente digital, os aplicativos, etc., que é um outro canal que ainda não está integrado, ou estou enganada? Aí vai existir, né, como a gente comentou, é uma jornada. Então, a parte da experiência com o cliente está dentro dessa jornada. Então, as empresas elas estão buscando isso. Eu acho que a gente não precisa ter dúvida disso. Todas as empresas elas estão buscando como se relacionar melhor com seus clientes, porque é a natureza de seu negócio. E o que a gente precisa entender também é que no processo de digitalização, ele acontece em 3 vertentes. A gente falou aqui sobre a parte que acontece dentro da empresa, que ela precisa rever seus processos, né, para melhorar e ser mais produtivo. A gente falou um pouco da força de trabalho que vai ser trabalhada, tem que trabalhar a parte de cultura, as ferramentas que são oferecidas, o poder de escolha dela. E tem essa parte também do relacionamento com o cliente que mudou totalmente. E mudou por causa das redes sociais também. Porque antigamente o cliente entrava em contato com a empresa através do contact center para comprar, para reclamar, qualquer que fosse a interação. E hoje, a voz está dentro de uma rede social e a empresa não age mais diretamente. Ela não está mais diretamente em contato com o cliente. Então, ela tem que construir meios para que o próprio cliente seja a sua voz dentro das redes sociais. Então, a forma como ela está se relacionando com seus clientes, ela está mudando totalmente. E aí, essa jornada ela vai permitir que as empresas, né, e os clientes estabeleçam qual é a melhor forma deles se relacionarem. Então, vai ser dentro de uma estrutura, às vezes, de contact center, às vezes vai ser dentro da própria rede social, às vezes vai ser num contato direto, ele indo até a loja. Tudo isso está dentro do contexto do relacionamento com o cliente. Tudo isso, aos poucos, dentro dessa jornada, vai se tornar homogêneo. Para que lá na frente, o seu cliente possa acessar o seu produto ou o seu serviço, seja por qual mídia for. A mídia hoje não importa, mas sim a cultura organizacional que permita com que esses processos, muito bem ditos aqui pelo Miguel, sejam aderentes às necessidades dos clientes. Então, assim, no fim do dia, sejamos bastante transparentes e francos, a tecnologia ela é um meio. O fim, na verdade, são os processos de cada empresa e a maneira com que eles vão se relacionar com os seus clientes. Esse processo de digitalização, realmente ele tem democratizado o acesso à tecnologia. Falando um pouco de base instalada e de legado, tínhamos lá PBX, né? Depois passamos por uma era da convergência, em que você integrava a voz com o e-mail, e hoje a gente vive o momento da colaboração. Na colaboração, esse legado ele é totalmente transformado, porque a voz, né, que é o elemento básico aqui, né, das nossas experiências, né, quando se fala de comunicação, hoje é parte, né, tecnologicamente falando, da internet. Então, existe a voz transita pela internet, então aquela coisa de TDM, IP. Esse mercado realmente ele está estagnado e a gente vê muito claramente o movimento hoje da infraestrutura, né, dos clientes sendo facilitada, a adoção tecnológica sendo facilitada com essa democratização, porque a digitalização para, né, os fornecedores, na maneira como eles desenharam as suas aplicações, permite ser consumidas como serviço. Aí nós estamos falando de cloud, né, nós estamos falando de computação em nuvem. Então, as empresas hoje, na relação custo-benefício, realmente elas têm acesso facilitado à tecnologia, elas vão pagar, né, pelo uso, pelo consumo da tecnologia. Elas não precisam mais fazer aqueles investimentos, né? Então, a digitalização ela acaba aplacando a cadeia produtiva da indústria como um todo, seja dos fornecedores, fabricantes, seja, obviamente, dos consumidores, né, os clientes. Até então, vender videoconferência para uma empresa de pequeno porte era impensável pelo investimento que você tem que fazer numa sala de videoconferência. Né? Hoje a gente fala de licença de sala, né? A gente está falando de valores muito baixos, assim, comparativamente. Estamos falando de um modelo de negócio que também favorece, que é o as a service. Então, não existe mais aquele investimento, aquele capex gigantesco que o cliente, na hora que vê aquilo, fala, não, eu não tenho cacife para isso. Então, a gente tem contratos
ganhamos de duas formas, né? A gente tem contratos longos, porque a gente está mensalizando o investimento, e conseguimos captar uma fatia do mercado que antes não pensava nesse tipo de serviço. Tá? E com a virtualização, realmente você tem a facilidade de crescer e diminuir seu parque instalado muito mais facilmente, de dar atendimento remoto de forma muito mais rápida e barata. Né? Não precisa mais mandar a gente no campo para ir lá e ver o que está acontecendo naquele equipamento. Então, são dois ganhos que a gente percebe importantes para o nosso mercado, a virtualização e o modelo de negócio as a service. É o modelo inclusivo, né? Como a Daniela Sim. disse, pequenas e médias empresas passam a ter acesso a recursos que antes eram restritos às grandes corporações. Essa é a resposta que o setor de tecnologia tem para essa grande demanda de transformação? Mais a gente está criando opções para que as empresas, seja do tamanho que for, né, de pequenas a grandes empresas, elas escolham como que elas vão fazer essa jornada. Então, ela pode começar com a sua estrutura on-premises, ela pode ir para a nuvem, ela pode utilizar como serviço. Então, as opções, elas vão de acordo com a necessidade dessas empresas. Vão ter empresas que, por causa da natureza do seu negócio, elas vão querer ter a sua tecnologia on-premises ali. E vão ter outras empresas que vão preferir que ela esteja na nuvem. E o nosso comprometimento tem que ser com oferecer a mesma experiência para esses usuários dentro dessas ferramentas, seja se essa tecnologia ela vai estar on-premise ou se ela vai estar na nuvem. E esse é um desafio que nós estamos vencendo e que a Cisco está posicionada nesse sentido. A experiência precisa ser a mesma, a experiência precisa ser consistente. Quando a gente